Entrevista. Fratura por estresse. Agora o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan participa ao vivo do Jornal da Cidade para falar sobre fratura por estresse, problema que atinge principalmente praticantes de esportes. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Francisco. Lúcio Mauro, realmente esse é um assunto que hoje ele está em evidência, até porque as pessoas que praticam atividade física ou que buscam praticar ou que pretendem, esse número de pessoas aumentou. Exatamente. É um tema, eu acho que interessante, principalmente por isso, né, Sandro? A gente vê hoje que o número de praticantes e a intensidade dos exercícios aumentaram, né? A pessoa está sempre querendo vencer desafios, né? Então, uma pessoa começa com uma caminhada, passa a correr um pouquinho, aí gosta do negócio, aí passa a praticar a própria corrida diariamente, né? Se torna mais frequente e vai começar a participar de maratonas, enfim, né? Vai correr aí nas cidades vizinhas, enfim. Então, isso está aumentando o número de diagnósticos de fratura por estresse, né? Então, o que viria a ser a fratura por estresse? Então, seria o que ocasionaria essa lesão? Fratura, né? Seria o osso quebrado, mas assim, não é aquela fratura que a gente vê de uma pancada, né? É aquelas microlesões que vão sendo ocasionadas nos ossos por uma sobrecarga mecânica, né? Vai ocasionando microfraturas, né? São microlesões secundárias à sobrecarga. Então, por exemplo, um atleta que uma pessoa que começa a correr, começa a exagerar um pouquinho nos exercícios, não dá tempo de ter uma recuperação adequada, ela começa a ter essas lesões, entendeu? Entendi. Então, tem muito a ver com atletas de alto rendimento, né, que, como eu falei, começam a querer superar os seus limites, e isso aí é trabalhado no ápice do limite da pessoa. Mas também pode ocorrer em atletas de final de semana, entendeu? Ou mesmo em pessoas não atletas também acontece. É mais raro, mas acontece, né? Porque o nosso osso ele tem uma capacidade de regeneração. Então ele tá constantemente sofrendo microtraumas, que é o nosso caminhar, o pular, o carregar peso, o movimento. Então isso gera um estresse no osso. Esse estresse vai fazer com que o organismo faça com que o osso se regenere através das suas células, osteoblastos, osteoclastos, né? De reabsorção óssea, de formação óssea. E isso não pode ser desequilibrado. Quando há um desequilíbrio entre regeneração e os traumas repetitivos, é onde ocorrem essas fraturas. Até fazendo um parênteses, o Lúcio Mauro, aqui em Andradas a gente percebe quantas academias de diversos tipos que abriram nos últimos 2-3 anos. Sim, com certeza. É impressionante. Com certeza. Na cidade inteira. Então, isso mostra que as pessoas estão preocupadas, né, em manter uma vida saudável, em cuidar do corpo, né? Mas com isso vem também as lesões musculares, lesões tendíneas, bursites, como a gente já falou em outras ocasiões. E hoje nós resolvemos falar aqui da fratura por estresse. Então, Sandro, basicamente o que ocorre é isso, né? Esse desequilíbrio. Existem os fatores predisponentes, né? Os fatores da própria pessoa, que é o quê? A idade, a parte genética. O sexo feminino, geralmente, a mulher, ela é mais acometida por conta de alterações hormonais. Muitas mulheres atletas treinam com tanta intensidade que começam a ter alterações hormonais, levando ao que a gente chama de amenorreia, que é a parada da menstruação por queda de hormônio. Osteoporose secundária a essa amenorreia, isso em paciente jovem.
e as fraturas por estresse secundárias. Essa amenorreia é como se fosse precocemente... Uma menopausa precoce, precoce, vamos dizer assim. Uma menopausa não natural, não pela idade e porque acabou os óvulos, vamos dizer assim. É por alteração hormonal, tá? Devido ao próprio exercício, ao exagero no exercício. Agora, é importante destacar que estas fraturas por estresse, elas acontecem mesmo em pessoas que são bem orientadas por profissionais de educação física, fisiologistas, ortopedistas, enfim. Ocorrem, sim. Né? Porque, assim, ó, além desses fatores que a gente está conversando, que são os intrínsecos, são nossos, né? Idade, sexo, fator predisposição genética, condicionamento muscular, né? Que é o que às vezes a pessoa não tem, exagera um pouquinho no exercício. Temos os fatores extrínsecos. Uso inadequado de calçados, né? Praticar o esporte em condições não adequadas, não obedecer um descanso adequado, má alimentação, né? A pessoa não se alimenta de maneira correta, né? Não tem um déficit de alguma vitamina, né? A vitamina D principalmente, mas tem outras vitaminas, vitamina C, que são importantes no metabolismo do colágeno. As vitaminas antioxidantes, né? Vitamina E e assim por diante, magnésio. Então, tem as alterações nutricionais que também podem levar a alterações, levando a uma fratura por estresse. Agora, Lúcio Mauro, você falou que a mulher ela é mais acometida do que o homem. Em relação às raças, a raça negra é mais forte que o branco, assim? Geralmente são a raça branca, né, a raça caucasiana, ela é mais acometida por conta da própria massa muscular, né, a própria estrutura óssea do negro, da raça negra. Ele é uma raça mais forte nesse sentido. Fisicamente, eles são mais fortes do ponto de vista muscular e ósseo. Aí eles são menos acometidos. São menos acometidos. Agora, com relação ao osso também, eu queria saber se quando uma pessoa faz exercícios físicos cotidianos, o osso dessa pessoa fica mais forte do que alguém que é sedentário. Exatamente. O que acontece? O nosso organismo ele vai responder às necessidades do nosso dia a dia. Então, se uma pessoa está mais sedentária, com certeza aquele osso, aquele músculo, aquele tendão, ele está mais fraco. Ele está mais suscetível à lesão. É lógico que desde que você não está trabalhando no limite daquele osso, daquele tendão, como ocorre nos atletas de ponta. Mas, por exemplo, você perguntou do osso. Quando você começa a caminhar mais, a correr, andar de bicicleta, nadar, você está estimulando o seu osso a ficar mais forte, porque há uma necessidade no meio externo. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que por algum motivo, teve que mobilizar a perna por uma fratura, por uma lesão de ligamento, qualquer coisa assim. O músculo fica mais fraco, há uma atrofia muscular, você vê que a perna afina. O osso ele tende a ficar com osteoporose por desuso, dependendo de quanto tempo não vai mexer com aquela perna. Por quê? Porque não teve um estímulo naquele membro para poder ter o metabolismo para fortalecer aquele osso. Então, o nosso organismo ele é uma resposta ao que a gente vive no meio, né? Mas nem sempre um osso fraco significa osteoporose. Pode ser simplesmente ociosidade. Exatamente. É o que a gente chama de osteoporose por desuso, né? Que no caso, quando engessa uma perna, aí o osso ele fica mais fraco, mas a recuperação, como a pessoa tem a parte hormonal e o restante normal, a recuperação é rápida. 2, 3 meses de fisioterapia, exercícios, reabilitação, aquele osso volta ao normal. Lúcio Mauro, agora, existe mais de um tipo de fratura por estresse? Então, existem várias classificações, né? Tem classificação, porque para fazer o diagnóstico de uma fratura por estresse, não é o raio-x simples, principalmente no começo, né? Quando tem no início do problema, a pessoa tem dor, tem aquele inchaço, né? Principalmente em membros inferiores. Os ossos das pernas, né? Dos membros inferiores são mais acometidos. Dentre eles a tíbia, os metatarsos, que são os ossos do pé, e a fíbula. Aí depois vem colo de fêmur, vem os outros.
Por que ele é mais acometido? Porque o membro inferior ele sofre mais compressão nas corridas e etc. E para fazer o diagnóstico, muitas vezes o raio-x não faz o diagnóstico, a gente tem que fazer a ressonância. E tem uma classificação dentro dessa ressonância, depende do traço da fratura, se o traço é completo ou incompleto, tem tendência de haver desvios, tem fraturas que têm uma tendência de não consolidação. Então tudo isso gera uma classificação, que ela é muito ampla, viu, Sandro? E assim, é um negócio mais para o profissional usar. Mas a gente tem umas características de certas fraturas tenderem a dar mais complicações. Isso em qualquer fratura, né? Sendo por estresse ou não. Por estresse não é diferente. Então, as fraturas, muitas vezes, a gente vê que não está evoluindo bem e tal. Às vezes são até de caráter cirúrgico, né? Agora, essas fraturas, elas acometem apenas os esportistas ou, por exemplo, trabalhadores braçais ou mesmo pessoas que são ansiosas, mas que estão acima do peso, pessoas obesas, elas podem também sofrer dessas fraturas? A obesidade é um fator extrínseco importante, porque você está sobrecarregando um osso que não é para aquele peso, vamos dizer. E muitas vezes também quem trabalha muito pesado pode sofrer esse tipo de lesão. Então não é só do atleta. A grande maioria é o atleta, tá, gente? Mas não é só o atleta que é acometido. Muitas vezes a mulher está entrando na menopausa, baixa de hormônio, começa a ter uma deficiência de cálcio nos ossos, etc. E essa pessoa é muito ativa, não usa calçado adequado, muitas vezes usa o chinelo para andar para lá e para cá. Então pode ser acometida por uma fratura por estresse nos metatarsos, principalmente. Eu já vi mulheres, donas de casa, que são muito ativas, que já estavam na menopausa, já tinham passado a menopausa e sofreram fratura por estresse. Então, teve uma pancada e teve a fratura. O trabalhador braçal, então? Também pode, com certeza. Agora, pelo que você falou, até no que se refere à possibilidade de intervenções cirúrgicas, sim, existem aí fraturas de baixo e de alto risco, então. Exatamente. Tem que saber se a fratura está completa, qual que quantos por cento do osso que está acometido, se é uma fratura em uma região que é muito sobrecarregada, por exemplo, aquele malelo medial do tornozelo, né, que é aquele ossinho que fica em volta do tornozelo, que pode sofrer uma fratura por estresse, e ele tem uma tendência de ter um desvio, por exemplo. Ou então você está acompanhando a fratura, você vê que a fratura está ficando cada vez mais, está abrindo mais o traço. O ideal é operar essa fratura. Então, tudo vai depender da evolução que essa fratura vai ter, né? Como que vai evoluir, se a dor melhorou. Né? Eu ia perguntar sobre isso. A dor é um parâmetro, uhum, entendeu? Então, um atleta sofreu uma fratura por estresse, mesmo que a gente ache que não é uma fratura muito importante, existe, assim, um acompanhamento, né? Você vai deixar esse atleta de repouso, principalmente de atividade de impacto, né? Se é um atleta mais de competição, você vê a possibilidade de talvez pôr ele para pedalar, pôr ele para nadar, né? Porque não cause um impacto naquele osso. E você vai observar se aquele inchaço daquele segmento e a dor melhoraram. Se houver uma melhora, tudo bem, você continua o tratamento. Se não houver uma melhora, você tem que pensar numa alternativa de tratamento. Senhor Mauro, me surgiu uma questão agora, assim, essa expressão fratura por estresse, ela não é muito comum, né? Eu acredito que alguns anos atrás a gente conhecia alguém, a pessoa, ela não está conseguindo andar, ela não está conseguindo trabalhar por dores e etc. Os ortopedistas, há 10 anos atrás, já diagnosticavam esse tipo de fratura? Ou é uma coisa mais recente que foi descoberta agora? Não, tudo na medicina recente é de 20, 25 anos para cá, né? Mas isso já, desde quando eu fiz a minha residência, a gente já estudava esse tipo de lesão, né? Só não é muito falado, então. Porque no nosso meio a gente conhece poucos atletas, né? Agora, se você for
em um local de tratamento específico para atleta, em centros, né, para tratamento de atleta, você vai observar bastante desse tipo de lesão. Agora, no que se refere ao tratamento, não estamos falando da situação da cirurgia que você acabou de explicar. O tratamento convencional à base de remédios e repouso. Você vai tirar o que causou a fratura, né? Dependendo do osso e tal. Então você vai dar um repouso para aquele osso, né? Se for uma tíbia, por exemplo, você tem que, até por um período, você tirar a carga daquele osso, né? Pode até chegar nesse ponto. Medicamentos, né? Para alívio da dor. Fisioterapia, também para alívio da dor e regredir o edema. E depois instituir uma reabilitação o mais breve possível para o atleta não perder o seu nível de competição. Então tem que estar atento a tudo isso. Interessante que a fisioterapia é a irmã da ortopedia. Com certeza. Andam juntos, né? Com certeza. Não tem como não falar em ortopedia e não falar em fisioterapia, né? Sempre tem. Sempre, sempre. Até um dia eu queria entender um pouquinho mais de RPG, viu, Lúcio Mauro? Eu acho que é um assunto tão interessante, quem sabe aí nas próximas a gente trata desse assunto. Agora, quando a pessoa não trata, quais as consequências? Então, dor crônica, essa fratura ela pode progredir e ter um desvio. Pode entrar em pseudoartrose. O que é pseudoartrose? Pseudoartrose é quando uma fratura não se consolida e ela fica incomodando o paciente e ela incapacita aquele paciente a ter a sua atividade do dia a dia. É quando uma fratura não consolida, né? Isso pode acontecer na fratura por estresse. Se for uma fratura intraarticular, predispõe a ter artrose, né? Que é o desgaste da articulação. E dor crônica, né? Quer dizer, como se uma infecção tomasse conta ali do corpo e vai gerando outras coisas. Aquele tecido vai ficar lesado, aquela região não vai estar, né, numa anatomia adequada, numa fisiologia adequada, no que é normal, vamos dizer assim, e aquilo vai responder com dor, inchaços, incapacidades. Agora, a criançada brinca muitas vezes o dia inteiro, corre, Sim. pula, não é? Tem também possibilidade de ser acometido por esse tipo de fratura? Então, a criança é mais raro, né? A criança, olha, sinceramente, eu nunca vi criança com fratura por estresse. Existe as osteocondrites, que é aquela inflamação, aquela fissura no osso na região de crescimento da criança, né? Que ocorre muito ali naquele ossinho da frente do joelho, ali que chama tuberosidade anterior da tíbia, que é a inserção do tendão patelar, que é a chamada doença de Osgood-Schlatter, né, que ocorre no adolescente aí dos 13 anos, que praticam o esporte. No calcanhar, que é a doença de Sever. No navicular, que é a doença de Kuller. Mas são osteocondrites, né? Na cabeça do segundo metatarso, que é a doença de Freiberg. Então, criançada pode jogar bola o dia inteiro, não tem problema. Ela tem essas peculiaridades, que são as osteocondrites, que é outro tipo de lesão. O Lúcio Mauro falou em prevenção, não tem como ficar fora o tema atividade física direcionada por um profissional, Sim. somada à boa alimentação. Exatamente. A gente esqueceu de falar que ainda que nos fatores, a falta de descanso, a falta do sono atrapalha muito, né? Porque é durante o sono que se libera hormônios do crescimento e hormônios que vão fazer com que haja recuperação do seu organismo. Então, a noite mal dormida também predispõe a ter lesões. Ô Lúcio Mauro, quando a pessoa faz, por exemplo, musculação e ela levanta o peso, também cria Sim. Micro lesões. Né? Sim. Existe, se há uma atividade que aquele grupo muscular não esteja preparada, com certeza você vai ter alterações celulares ali, levando até a um metabolismo prejudicial ao seu músculo.
Não, muitas vezes não chega a romper músculo, mas dá por exemplo, o músculo ele excede a sua capacidade de contração ou a sua capacidade de alongamento. Aquilo é uma lesão. Reversível, mas é uma lesão, né? Então é aquela dor muscular que fica depois do seu treino, muitas vezes você pode estar treinando, né, ou treinando de maneira errada, ou não dando tempo suficiente para a sua recuperação, ou a tua alimentação não está muito adequada. Então tem tudo isso sim. E excesso de peso também tem outros problemas. Com certeza. Que uma hora também você vem aqui para falar sobre esse assunto, Lúcio Mauro. Venho sim, com certeza, Sandro. Lúcio, quero agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade. Acho é um que prazer, Sandro. Eu que agradeço. Os ouvintes sempre admiram, gostam de saber e de se informar. Será que eu esqueci de perguntar alguma coisa importante, Lúcio? Eu acho que a gente falou bastante, falou sim, praticamente tudo que, né, para os ouvintes terem essa informação. Tá bom. Muito lógico obrigado. Que vão surgir as dúvidas, mas tendo alguma dúvida pode perguntar, né? Tá os bom. Ouvintes. Muito obrigado, Lúcio. Até a próxima, viu? Até, Sandro. Muito obrigado. Tchau, tchau.